Gostaríamos de agradecer. Hoje nós tivemos uma bonita sessão de quarta-feira de oração. E ficamos também muito agradecidos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de nós termos esta bênção, de termos aquilo que nós gostaríamos que o nosso Deus sempre nos conduzisse, de uma maneira que nós possamos estarmos a cada instante vivos na fé. E nós precisamos, de fato, fortalecer mais ainda a nossa fé. E nós gostaríamos, então, que o nosso Deus viesse a nos conduzir de uma maneira que nós possamos progredir neste conhecimento, porque esta é a nossa grande necessidade. Então, gostaria de cumprimentar a cada um daqueles que estão aqui conosco, agradecer as participações, agradecer também à irmã Nayara, e principalmente ao nosso Deus por nos permitir que nós tenhamos esta bênção de estarmos unidos, e nós gostamos também de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está oferecendo a cada um de nós, no sentido de nós compartilharmos esses sentimentos e compartilharmos também as nossas necessidades e especialmente a fé que nos une. Muito bem, nós hoje vamos estar considerando um pouco a respeito da divindade, e nós sabemos que Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na Terra, Ele teve, com relação a João Batista, ele era 6 meses mais novo do que João Batista. Porém, quando João Batista foi se referir em relação a Jesus Cristo, ele confessou que Jesus Cristo existia antes dele. E, de fato, esta é uma realidade. E nós sabemos que Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele apenas passou pelo novo nascimento. Nós temos a necessidade do novo nascimento, todo ser humano, quando nós unimos a nossa natureza pecaminosa junto com a divindade. Então, nós passamos a entender ao novo nascimento. E aquilo que Jesus Cristo falou para Nicodemos, que era uma grande necessidade que ele também viesse a participar. Já Jesus Cristo, quando ele passou pelo novo nascimento, ele uniu a sua divindade com a humanidade, e graças a Deus nós estávamos lá. Então, por isso que o João Batista disse que Jesus Cristo existia muito antes. E o próprio Jesus Cristo, quando esteve conversando com os judeus, ele também confessou, entende, que ele existia bem antes de que o Abraão. E quando Jesus Cristo também fez a sua oração a Deus Pai, ele falou, entende, que para que ele desejava que tivesse a glória que ele tinha ao lado de Deus Pai antes que existisse o mundo. E essa é uma grande realidade. Então nós temos apenas aqui o objetivo de reconfirmar a nossa fé nesta realidade. Com relação ao trio celestial, nós temos hoje uma grande quantidade de diversas compreensões com relação à divindade. Nós temos alguma dúvida com relação a Jesus Cristo, temos algumas dúvidas de algum com relação ao Espírito Santo, e nós sabemos, entende, que hoje a humanidade está sendo atacada por todo tipo de doutrina que às vezes ela não tem fundamento na Bíblia, ela não tem fundamento na realidade. Mas eu creio que uma das maneiras de nós usarmos uma ilustração para compreendermos a divindade é nós assemelharmos a ela uma família ou uma empresa que tivesse sócios, ou uma família que tivesse membros. Então, nós temos que a divindade, ela tem 3 seres distintos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles são coexistentes, todos eles têm uma vida própria, todos eles têm uma personalidade, porém o caráter de todos eles é semelhante. Todos eles têm a disposição de fazerem o bem, e nunca foi algo que a divindade tivesse outro tipo de realidade. A maneira bem certa como a divindade se relaciona, ela ainda está encoberta ao entendimento humano. A maneira como
como é que a divindade age, nós temos dificuldade em compreendermos esta realidade. E por quê? Porque nós somos criaturas e o nosso Deus é aquele que nos criou. Seria a mesma coisa do que se nós fizéssemos um objeto e esse objeto quisesse compreender a maneira como nós nos relacionamos, é uma coisa que é impossível, porém nós cremos que lá na eternidade também muitas destas verdades vão ser reveladas àqueles que tiverem a bênção de estar lá na pátria celestial. Então, nós sabemos que cada um deles, eles têm objetivos, têm mentes e têm funções diferentes. Por exemplo, Jesus Cristo, ele foi aquele que foi designado para vir aqui morrer por nós, aquele que veio para ser o nosso Salvador. Porém, nós não temos nenhuma atividade onde um deles tivesse agido de forma independente, ou seja, sozinho. Nós sabemos, quando Jesus Cristo estava lá na cruz, Deus Pai estava lá, e o Espírito Santo estava lá. E quando Jesus Cristo se batizou, também, entende? Já estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três estiveram sempre juntos. E nós também sabemos que alguns desses que fazem uma compreensão, eu creio, um tanto equivocada com relação ao Espírito Santo, que não creem que o Espírito Santo também faz parte da divindade, nós vemos que Jesus Cristo, ele deixou este assunto bem claro quando ele pediu para que o batismo fosse realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, com relação a essas partes, nós temos facilidade em compreendermos. No entanto, nós gostaríamos que orações fossem levadas ao céu, no sentido de que tivéssemos unidade de fé. Mesmo dentro da nossa comunidade, nós temos muitos que estão, assim, tendo uma compreensão que ela não tem fundamento bíblico, e mesmo assim as pessoas estão acreditando que aquela é de fato a realidade. Um ponto que nós queremos ressaltar com relação à divindade, ao trio celestial, nós nos lembramos que Ellen White, em nenhuma vez ela dá à divindade a característica de trindade. Essa doutrina da trinitariana, Ellen White se desviou completamente, Tiago White também, ele falou que isso era um tipo de um absurdo. Sempre que Ellen White faz uso, ela usa a palavra trio celestial, ou eventualmente ela usa a palavra divindade. Porém, nenhum dos escritos de Ellen White nós temos a palavra trindade. Se por uma aventura alguém olha aqui naquilo que foi traduzido em português, de fato vai aparecer a palavra trindade. No entanto, quando nós olhamos no original, sempre vai aparecer divindade. Então, foi um erro de tradução, um equívoco que foi cometido, intencional ou não intencional, mas foi cometido um equívoco. A doutrina da trindade, que basicamente ela é defendida pelo movimento católico, e também por outros que também creem da mesma maneira, ela envolve um tipo de realidade que ela é um absurdo à lógica. E aquilo é apresentado como se fossem três pessoas, mas ao mesmo tempo que fossem três, é uma. E ao mesmo tempo que uma também é três. Então, é uma invenção, uma hipótese que ela não tem nenhum tipo de lógica. Existem alguns também que, como temos algumas congregações que, de fato, dizem que o Jeová unicamente é o Pai. E eles se baseiam no livro de Deuteronômio 6:4, onde diz assim que Yahvé é um. Ou em outras traduções diz que Yahvé seria único. Mas o original, nós estivemos olhando que o original para essa palavra o único, é Echad. E Echad significa uma unidade composta. Seria a mesma coisa que nós falarmos em trio, ou em dúzia, ou numa centena, entende? A palavra, ela é singular, mas ela é uma palavra composta. Quando daí o original for usar para uma unidade não composta, então usam a palavra Yeshid.
e isto entendeu aquilo que os estudiosos dessas línguas nos trazem de informação, e é uma informação bastante interessante para que a gente então possa então, saber que quando no livro de Deuteronômio fala que Yahvé é único, ele está entendeu, usando uma palavra que é uma palavra composta. É a mesma coisa que fosse par ou uma outra dessas palavras que elas são singular, mas elas estão compreendendo uma realidade. Um quarteto, por exemplo, um quarteto é uma palavra que fala de que é um só, porque é singular. No entanto, nós sabemos que um quarteto é composto de 4 pessoas. Então, assim se dá entre com essa palavra um, ou echad. Muito bem. Nós temos a atuação da divindade em diversas partes na Bíblia. Nós temos no livro de Gênesis, onde nós temos o Espírito Santo agindo, nós temos Jesus Cristo agindo, e também nós temos Deus Pai agindo, e nós sabemos que Ellen White nos traz a informação de que quem falou façamos o homem foi Deus Pai. Deus Pai entende que estava lá junto, e nós, então, como dissemos antes, nós não temos nenhuma ação onde um deles tivesse agido de forma separada. Nós temos o Espírito Santo agindo assim, mas nós sabemos que onde o Espírito Santo estiver agindo, Deus Pai e Deus Filho também estão agindo. E assim com os demais membros da divindade. E no livro de Coríntios, nós também temos novamente lá a divindade composta do trio celestial, nas seguintes palavras do apóstolo Paulo: a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, no caso o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, nós temos esta realidade apenas para que a gente possa novamente confirmar esta realidade. Muito bom. Com relação a Jesus Cristo ser o Criador do universo, de fato, quem pronunciou as palavras criadoras no livro de João diz que foi, de fato, Jesus Cristo, porque lá fala entre que a palavra que tinha se feito carne, ela, de fato, é tida por Deus, e ela também é tida por aquele entre que tudo aquilo que foi criado por Jesus Cristo nas suas palavras. Nós sabemos entender das coisas, né? Porque quem de fato pronunciou as palavras criando o ser humano foi Deus Pai. Mas nós não queremos então também chegar à conclusão de que nós sabemos tudo com relação à divindade. A divindade é um grande mistério, e nós também temos da parte de Ellen White nos recomendando que, com relação à natureza do Espírito Santo, o silêncio é que vale ouro. Nós devemos, então, termos humildade de reconhecer a nossa realidade, a nossa realidade de seres humanos, com relação a esses temas que eles não são de todos esclarecidos. O livro de Deuteronômio, no 29, ele nos diz bem claro que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. Porém, as coisas que não são reveladas, o nosso Deus mantém como um segredo da parte dele, mesmo porque nós vemos em toda a Bíblia que uma da maneira de Deus Pai agir, da divindade agir, é ir nos revelando as realidades paulatinamente e progressivamente. Muito bem. Agora, a grande façanha, entendeu? Pelo menos o grande fato inusitado é que nós tivemos dentro da realidade da história do universo inteiro, é precisamente quando Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria, quando se uniu a divindade com a humanidade. Nós sabemos que nós estávamos lá nesta unidade, e nós fizemos parte, e estamos hoje fazendo parte, e este é precisamente a base do plano da salvação. E por isso, entre que o livro de Isaías nos apresenta que Jesus Cristo, então, ele esteve lá, e ele é denominado no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, como o Deus eterno, poderoso. E nós gostamos muito da ideia de que nós estávamos lá e ainda estamos em Cristo Jesus, e nós, pela graça de Deus, vamos permanecer nele, se Deus nos der essa bênção, durante toda a eternidade. E no livro de Filipenses, tem esta declaração do apóstolo Paulo,
que ele sustenta que Jesus Cristo não julgou que ele não devia renunciar à sua condição de ser igual a Deus Pai. Então, nós temos com isto esta realidade. Todos eles têm a mesma condição. Nós sabemos que, se nós formos falar numa empresa, o gerente geral seria de Deus Pai, e nós temos que Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, tudo aquilo que ele veio fazer era agradar a Deus Pai. E essa é, de fato, a realidade que ele ainda hoje, quando está vivendo em nós, também tem o desejo. Uma outra parte que também nos leva a crer e entender que não é não existe um único ser, entender? No caso que seria Deus Pai, apenas lá na eternidade, entender? Que existiu uma época que só Deus Pai tivesse existido. Essa realidade, ela se confronta com o fato de que no livro de João, nós temos, no 1 de João 4:8, nós temos a definição que Deus é amor. Amor significa fazer o bem. E então significa que para que haja amor, para que haja a possibilidade de fazer o bem ao outro, há necessidade deste outro também estar existindo. Então, quando nós lemos a palavra Deus é amor, esta frase, ela nos está informando da pluralidade que sempre existiu no seio da divindade. E nós, então, devemos ter conosco esta compreensão. Nós nunca devemos chegar à conclusão de que a divindade seria, entender, uma trindade, e nunca também devemos chegar à conclusão de que a divindade seriam dois só, e que o Espírito Santo estaria fora, e ainda existem outros que creem que tudo aquilo que significa a divindade seria apenas Deus Pai. Nós sabemos que é da existência dessa família e que tudo aquilo que esta família deseja fazer é estar com a disposição de fazer o bem, e nós não temos nenhum tipo de registro que pudéssemos nós concluirmos que a divindade tivesse feito o mal para um único ser, não somente entre eles, como também com relação a todos os inumeráveis seres que eles criaram. Irmã Nayara, eu creio entender que nós estamos, hoje nós tivemos uma ótima sessão de pedidos e de agradecimentos ao nosso Deus, e nós estamos quase chegando perto das 6 horas, então eu creio entender que nós paramos hoje por aqui, correto? Então eu vou fazer a nossa oração final. Nosso Pai, nosso Deus querido, nós queremos muito, Senhor Deus, lhe agradecer, porque pela sua graça, o Senhor Deus nos está dando essas informações com relação à maneira como o nosso Deus é composto lá na divindade, a maneira como o nosso Deus também tem agido com relação a toda a humanidade. Amém. Nosso Deus, nós queremos reafirmar contigo a nossa gratidão pelo fato de que o nosso Deus nos incluiu no plano da salvação, nos deu a bênção de nós virmos a ser participantes da natureza divina em Cristo Jesus, quando no ventre de Maria se uniu a divindade com a humanidade, e nós gostaríamos, Senhor Deus, que o nosso querido Pai abrisse a nossa mente, de forma que tudo aquilo que existe neste mistério pudesse nós sermos compreendidos tanto quanto a nossa humanidade pode suportar. Esteja, Senhor Deus, com todos os pedidos, com todos os agradecimentos que foram feitos aqui nesse dia. Possibilita, Senhor Deus, que todos aqueles que estão em grande necessidade venham a ser atendidos pelo nosso querido Deus, porque nós sabemos da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor e do carinho que o Senhor tem pelos seres humanos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.